Em Romanos 3:23 está escrito assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Como entender isso? Nós somos criaturas caídas, fomos corrompidos. Satanás perverteu todo esse planeta, inclusive nós, as pessoas, né? Adão entregou o mundo a Satanás, Satanás corrompeu tudo que Deus fez. Lá em Lucas 18:18, um príncipe fala: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: por que você me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Olha, se o próprio Jesus, que é um com o Pai, que é o verbo de Deus, que estava com Deus na criação do mundo, né, não se permitiu ser chamado de bom, e diz que bom só Deus, por que às vezes nós vamos nos achar bons ou merecedores da vida eterna? Ninguém merece, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Somos criaturas caídas, nós somos justificados pela redenção que há em Jesus Cristo. Foi o sangue dele derramado na cruz que nos permitiu ter acesso ao reino de Deus. E é o Espírito Santo de Jesus que está nos transformando gradualmente na imagem de Jesus, porque nós fomos predestinados para ser a imagem de Jesus, Romanos 8:28 em diante, né? E o Espírito Santo está nos transformando na imagem de Jesus. Isso aí está em 2 Coríntios 3:18, né? Então, o que é necessário para o homem ser salvo? Crer em Jesus e receber o seu Espírito Santo. Crer em Jesus justifica o ímpio, como está escrito em Romanos 4, e o próprio Jesus falou em João 6:47, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas se a pessoa não crer e receber o Espírito Santo, ele ficará de fora, né? Porque é igual a história das 5 virgens loucas que não tinham o Espírito Santo, lá em Mateus 25. E o noivo, que é Jesus, chegou e elas ficaram de fora. E Jesus nunca conheceu pessoas que não têm o Espírito Santo, porque ele conhece a gente pelo Espírito Santo. É o Espírito que liga a gente em Jesus. É o Espírito de Deus que habita em nós, porque Jesus falou, né, em João 16: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é não crer em mim, disse Jesus. A justiça é porque não creram e Jesus voltou para Deus. Hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem está aqui é o Espírito Santo, que faz a ligação. E o juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? O Espírito Santo, como diz em 1 João 5:7, ele está no céu e na terra, porque são 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um. E são 3 que testificam na terra: o sangue, a água e o Espírito, né? Então o Espírito Santo, ele está com Deus no céu, ele é um com o Pai, e ele está em nós, ele vive em nós. Em João 14, Jesus fala assim, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, é o Espírito Santo, que ficará convosco para sempre. É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele fica conosco para sempre. Ele é o selo e o penhor da nossa salvação. Ok?